falar de uso de luzes e buzina, que é o título aí. Então o texto fala que o condutor manterá acesos os faróis do veículo utilizando luz baixa desde o pôr do sol até o amanhecer nas vias providas de iluminação pública e durante o dia nos túneis. Então qual é o período que o condutor deve usar o farol? Está te falando, né? Desde o pôr do sol até o amanhecer. Durante o dia, em qual situação que ele usa, né? Durante o dia nos túneis, tem que usar também, tá? Bom, temos uma regrinha nova que vocês não têm no livro. Eu tenho ela na minha tela aqui, ó. Isso vocês não terão, essa informação complementar. Então, eu vou ler e vou explicar aí. Então, para veículos que não dispuserem de luz de rodagem diurna, o uso de faróis acesos durante o dia será obrigatório em rodovias de pista simples que estejam fora do perímetro urbano, dentro de túneis em caso de neblina, chuva ou cerração. Então, o que seriam essas luzes de rodagem diurna? Olhadinha para a imagem. Tá? Seriam esses LEDs, que ao ligar o veículo, automaticamente esse LED já acende. Então, isso é que é a luz de rodagem diurna. Só para veículos mais novos que tem isso. Veículos mais antigos não tem esse tipo de iluminação. Então, os veículos que não tiverem esse tipo de iluminação, que é a luz de rodagem diurna durante o dia, quando é que eles têm que usar o farol durante o dia? Então, está te respondendo aqui, ó, né? Em rodovias de pista simples, sejam fora do perímetro urbano, voltando aqui na matéria de ontem, só para pegar a rodovia como exemplo. Então, rodovia de pista simples está aqui na imagem, ó, esse tipo de rodovia. Tá? Sem canteiro central, né? Pista simples, uma só para cada lado, fora do perímetro urbano, ou seja, não temos edificações aqui próximas, né? Indicando que é um perímetro urbano. Nesse tipo de rodovia, você é obrigado a usar o farol baixo. Já nesse outro tipo aqui, atendendo à regra, você não usa mais o farol. Não é necessário mais usar o farol. Na rodovia de pista dupla ou mais pistas, tá? Com canteiro central e etc., dividida a pista ou mureta de concreto, está liberado o farol. Só neste tipo de rodovia aqui, ó, que é obrigado a usar. Neste tipo, não se usa mais. Beleza, então, esse parágrafozinho quer dizer isso. Tá? Tira um print aí, quem está acompanhando hoje, depois copie, se quiser, né? Uma informação complementar aí. Bom, seguindo, vamos falar aqui na sequência de vocês, nós temos esse parágrafo que fala que nas vias não iluminadas, o condutor deverá usar luz alta, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo. Então, onde é que você usa o farol alto do seu veículo? Então, seria nas vias não iluminadas. Quando é que você não usa o farol alto, também te responde aqui, ó, ao cruzar com outro veículo ou ficar atrás de outro veículo. Então, alguns parágrafos vou ignorar, tá? Interessante mas o objetivo para a prova aqui. Pega para mim, pisca-alerta de vocês. Então, o pisca-alerta deverá ser usado nas seguintes situações, tá? Só em mobilizações, em situações de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar. Então, situações que se usa o pisca-alerta estão apresentadas aí. Então, vamos entender para a sua prova, tá? Pisca-alerta para a prova, tá, em relação a veículo, não se usa pisca-alerta com veículo em movimento. Então, pisca-alerta com veículo em movimento, você pode ser multado por isso. E qual seria a infração, até coloco daqui a pouco. Se quiserem, vocês anotem. Então, aprenda. Então, em relação ao veículo e pisca-alerta, somente com veículo parado. Qualquer outra situação é errado. Em movimento. Ok? Então, tá aqui as 3 situações que se usa o pisca-alerta. Esse aqui, como exemplo, está em destaque aqui, ó, quando a regulamentação da via assim o determinar. O que seria isso? Até a placa de estacionamento regulamentado, não tem exemplo aqui, esqueci de pegar, tá? Que seria que você pode estar estacionando máximo 10 minutos com pisca-alerta aceso. Nós temos um monte de locais que tem isso aqui, máximo 10, máximo 20. Depende do local, normalmente portas de farmácias, portas de padarias, certo? Você é obrigado a ligar o pisca-alerta ao estacionar o seu veículo ali. Por quê? Para te obrigar a voltar rapidamente. Você é obrigado a usar o pisca-alerta. E infração referente ao pisca-alerta. Se quiserem anotar, anote aí. Então, tá? Deixar de usar quando é necessário ou usar de forma indevida, você pode ser multado. Anote para mim aí, que é infração média, 4 pontos.
Bom, e seguindo aqui, tá? Durante a noite de circulação, quando estou mantendo acesa a luz de placa, você já acende automaticamente, tá? Ao ligar o farol, né? Automaticamente a luz de placa já acende, tá? Não tem nada dispositivo separado para ligar, não. E para fechar, quase, né? O condutor manterá acesa à noite as luzes de posição quando estiver parado para fins de embarque e desembarque de passageiros e carga e descarga de mercadorias. Eu queria que destacassem este também. Então, o que seria a luz de posição? É o vulgo farolete, que não há projeção de luz à frente. É uma lâmpada menor que fica no farol do veículo. Tá? Ao ligar, só ilumina aqui a sua frente, tá? Do farol, não projeta a luz à frente. Essa é a luz de posição, que é o vulgo farolete do veículo. Em qual situação tem que usar pelo menos a luz de posição? Está te falando aí, né? Estiver parado para embarque e desembarque de passageiros ou carga e descarga de mercadorias à noite. Seguindo, próximo parágrafozinho, fala: veículos de transporte coletivo, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, e os ciclomotorizados deverão usar luz baixa durante o dia e a noite. Então vamos lá. Veículos de transporte coletivo, quando circular em faixas próprias a eles destinadas, tá? Uma pista especial, exclusiva para ônibus. Então, um exemplo nosso aqui, na nossa cidade, é Rio Branco no meio, só anda ônibus, né? No meio dela é para ônibus. Então lá ele tem que andar com o farol aceso aí o tempo todo. Já os ciclomotorizados, né, que é motocicletas em geral, motocicletas, motonetas, triciclos, tem que andar com o farol aceso o tempo todo. Então, farol apagado, né, para esses veículos, quero colocar a infração também aí. Novamente, média a 4 pontos, tá? Farol apagado aí para os dois, quando é necessário usar. Então, a infração média 4 pontos. E o próximo, vamos falar da buzina. A buzina deverá ser usada em breves toques das seguintes situações. Então, letra A, para fazer advertências necessárias a fim de evitar acidentes. Letra B, fora das áreas urbanas quando for conveniente advertir um condutor que se pretende ultrapassá-lo. Então, essa é a forma correta do uso da buzina. Pouca gente sabe disso. Tá aqui as duas formas que você pode usar a buzina. Está te apresentando aí quais são as duas formas corretas do uso da buzina. Tá? Sempre em breves, o texto fala aqui, ó, em breves toques, né? Não pendurar na buzina. E utilizar a buzina de forma indevida, tá? Ou dentro do horário que se deve respeitar aí, né? O descanso das pessoas, que é entre 22 e 6 horas da manhã. Qual seria a infração? Está aqui, ó, que é a infração leve 3 pontos, pode anotar aí, referente à buzina. Bom, falamos então de uso de luzes e buzina. Vamos pegar agora a diferença entre parar e estacionar. São dois termos que vocês confundem muito em simulados aí, provas. Então, quem está vendo hoje, atenção ao texto aí. Tá, tudo que eu vou ler agora, tá? Quero que destaquem, depois eu voltar argumentando aí a diferença entre parar e estacionar. Então, primeiramente, vamos ler sobre parada. Então, parada é a imobilização do veículo pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Estacionamento é a imobilização do veículo pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. A operação de carga e descarga é considerada estacionamento. O embarque e desembarque deve ocorrer pelo lado da calçada, exceto para o condutor, ou seja, ele desembarca o lado que ele quiser. E o próximo que me interessa, o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo sem antes certificarem que isso não causará perigo para eles e os demais usuários da via. Alguns eu não vou ler, tá? Eu quero este aqui também, ó. O estacionamento de motocicletas e similares deverá ser em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio, ou seja, formando 90 graus com passeio aí, que a moto estaciona, né? Acho que vários já viram moto como estaciona, né? Deixa eu ter imagem aqui, na próxima, acho que tem, não tem. Deixa eu mostrar, acho que todos vocês já sabem disso, então tá aqui o exemplo, né? A 90 graus aí com passeio. Bom, pegamos então as definições de parar e estacionar, certo? Então, vou pegar a imagem aqui para ilustrar. Então, a pergunta é, dá uma olhada nessa imagem.
Então, esse casal está esperando aqui, do exemplo, um táxi, tá? Nesse local. A pergunta é se o táxi pode parar aqui para pegá-los. Essa é a minha pergunta. É, ninguém mesmo? Então tá bom. Vamos lá. Aqui é proibido estacionar a placa, tá? Que não te proíbe parar. Aqui é proibido estacionar. Então, parar pode. O que é parar o veículo? Volta lá no seu texto e dá uma olhadinha. Daqui parar é para fazer o quê? Pelo tempo estritamente necessário ao embarque e desembarque de passageiros. Então, ele parou aqui, embarcou os passageiros, foi embora, está dentro da regra da placa. Então, parar ele pode para pegá-los aqui. Tá? Você não pode estacionar, que aqui é proibido estacionar. Ok? Nessa outra placa aqui, que é a mesma placa, proibido estacionar, aqui eu uso sempre como exemplo, né? Esse veículo aqui parou, né, para atender um telefone celular, ficou aqui 5 minutos, 2 minutinhos, falou o que ele tinha que falar, nem desligou o veículo, deu certo novamente e saiu daqui. Então, a pergunta que eu sempre argumento sobre isso, se ele parou ou estacionou. É isso mesmo, né? Você está correto. Então, por que ele estacionou? Independente do período, que ele parasse 30 segundos aqui e atendesse o telefone. Ele estacionou porque ele não fez a finalidade da placa. A placa te proíbe o quê? Estacionar. Te permite, então, parar para fazer embarque e desembarque de passageiros. Bom, se ele parou aqui, atendeu o telefone, não embarcou e nem desembarcou ninguém, caracteriza uma infração. Então, caracteriza que ele estacionou, certo? Então, parar é somente para embarque e desembarque de passageiros. Qualquer outra coisa pode ser considerado estacionamento, certo? Então, pega a dica aí. Parar é só para embarque e desembarque. E estacionar é por tempo superior a embarque e desembarque. E qualquer outra coisa que não seja embarque e desembarque é considerado estacionamento. Olhando aqui para esta imagem, linda. Então, o nomezinho dessa placa te proíbe o quê? Consegue desenvolver o nomezinho? Essas placas são clássicas de prova. E essa aqui é padrão, né? Te proíbe o que essa placa aqui? É isso aí, né? Será que esse pessoal não, né, não estudou, não? Olha o que eles estão fazendo aí. Te proíbe parar ou estacionar, né? Só em casos excepcionais. O que seria esses excepcionais? Seu veículo quebrou, não anda. Você vai descer e ainda vai colocar o triângulo e sinalizar. Justifica de você não ser multado, né? Você tem um argumento. Caso contrário, né? Você pode, todo mundo aqui será multado e removido, né? Vai tudo para o depósito. Então aqui é proibido parar ou estacionar. Sempre falo sobre essa plaquinha parece que tem um ímã. O local que tem essa placa, você pode ficar parado ali um tempinho, sempre vai parar alguém e vai ligar o pisca-alerta. Liga o pisca-alerta, não sei porquê, acho que é para chamar mais atenção para si, né? Além de ter errado, está com o pisca-alerta ligado, chamar mais atenção para si. Quer fazer o errado, né? Já falei o exemplo, né? Liga o pisca-alerta e põe um triângulo e abre o capô, fala que está quebrado. Aí, na teoria, né, ele pode estar te eximindo de multa, que não tem obrigação também não. Beleza, então aprendemos que parar é uma coisa e estacionar é outra. Então, parar para o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros, estacionamento é por tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros ou qualquer outra coisa que não seja embarque e desembarque de passageiros é considerado estacionamento. Beleza? Então já aprendemos que parar é uma coisa e estacionar é outra. Então aqui, ó, o primeiro título fala é proibido parar o veículo. Isso eu não quero. Eu quero é proibido estacionar o veículo. Eu quero uns complementos aqui. Então, primeiro aqui, nas esquinas a menos 5 metros do bordeamento da via transversal, que a infração média 4 pontos, façam esse complemento para mim. Que é muito nosso simulado, essa distância que você pode estar parando da esquina. Então, a menos de 5 metros é multa, por quê? Porque você atrapalha a manobra de veículos maiores, você atrapalha a visibilidade da esquina, né, de cruzamento. Então, tem que estacionar sempre a mais de 5, nunca a menos de 5. Então, a menos de 5, você é multado, está aqui, infração média 4 pontos. Afastado da guia da calçada a mais de 50 centímetros
de vocês só vai até aqui, o meu tem um complemento, olha aqui. De 50 centímetros a 1 metro é infração leve, 3 pontos, está abreviado aqui, tá? E mais de 1 metro é grave, 5 pontos. Então façam esse complemento para mim aí, vocês que estão participando aí com a gente. Então, de 50 a 1 metro, tá? Leve e mais de 1 metro, grave, 5 pontos. Observe que não existe infração média para isso. Ou é leve ou é grave. E o próximo que eu quero na sequência aqui, vocês vão achar para mim, que ao lado de outro veículo em fila dupla, dá uma olhadinha logo abaixo. Vou deixar aqui na tela um pouco para alguém anotar aí. Então, ao lado de outro veículo em fila dupla, que é infração grave, 5 pontos. Estão pegando ele agora. Aqui ao lado de outro veículo em fila dupla, que é grave, 5 pontos. Então, somente os 3. Por que eu dei atenção aos 3? Então, são os que mais aparecem nos nossos simulados, que mais aparecem em prova, são esses 3. Tá interessante saber todos? Interessantíssimo, mas o nosso objetivo aqui é resenhar, né? Mas é interessantíssimo saber todos aqui, tá? O que você pode ou não fazer. Vai pegar só os que mais quem prova, porque é muita informação para a cabeça de vocês, então a gente temos que resenhar. Próximo título está referente a motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, vai aprender a diferença lá na direção da FECIL, falando da diferença entre os 3 aqui, né? Quem ainda não viu, motocicleta, né, o veículo que se conduz montado, motoneta que se conduz sentado, exemplo aqui, né, uma Honda Bis, uma Jog, tem um quadro rebaixado, e o ciclomotor, que é a cinquentinha. Então, eu vou pegar no parágrafo tudo aquilo que me informa de ciclomotor. Daqui para baixo vocês vão marcar para mim. Que fala que os ciclomotores devem ser conduzidos pela direita da pista de rolamento, preferencialmente do centro da faixa mais à direita ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. E se a via comportar 2 ou mais faixas de trânsito e a direita for destinada ao exclusivo de outro tipo de veículo, os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à da direita. Então, exemplo, né? A pista da direita é destinada para ônibus, tipo a Avenida Brasil. Nossa aqui é a direita para ônibus, boa parte dela. Então, o ciclomotor, a cinquentinha, não pode andar à direita. Onde é que ela vai andar? Na faixa adjacente, ou seja, na pista ao lado da direita. Proibida a sua circulação nas vias de trânsito rápido sob as calçadas das vias urbanas clássicas de nossos simulados, onde é que não pode andar o ciclomotor. E transportar menores de 10 anos em motocicletas é infração gravíssima, 7 pontos. Ok, só até aqui. Pegamos até aqui, me dê retorno.